Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós nesta noite em muita paz e muito amor. Mais uma vez estamos aqui reunidos para realizarmos o estudo do Evangelho no lar e vamos assim, aqueles que desejam, fechar os olhos, aqueles que se sentirem mais à vontade, ou aqueles que preferirem deixar os olhos abertos, podem deixar também. Mas é importante elevar o nosso pensamento até o Criador neste momento. Então vamos assim, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai maior, que neste momento Ele possa nos envolver em muita luz, em muita paz, que possa transmitir a cada um de nós a paz, o equilíbrio e o amor de que tanto necessitamos. E é nesse clima de muita paz, de muita tranquilidade, é que vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho no Lar. Que assim seja. Bom, pessoal, continuando o nosso Evangelho, Nós fizemos semana passada o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o que se deve entender por pobres de espírito, Falamos também sobre quem se elevar será rebaixado, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o orgulho e a humildade, que está no item 11, Instruções dos Espíritos. E é um pouquinho longo, mas como temos pouco tempo, então eu procurei resumir um pouquinho para nós, Lembrando que o Evangelho no Lar, ele deve ser feito em voz alta, mesmo aqueles que fazem sozinho, não tem problema não. Então eu vou ler o trechinho do Evangelho e vou fazer um breve comentário, tá bom? É uma virtude bem esquecida entre vós. Esse trecho aqui, e precisamos lembrar um pouquinho, o que é ser humilde, o que é humildade, Então, humildade, segundo os dicionários, é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações e fraquezas. É agir de acordo com essa consciência, tá? Essa é a definição de humildade. Continuando. Os grandes exemplos que vos foram dados são poucos seguidos, e, no entanto, humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Ou não? Porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha. Sem a humildade, enfeitar-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva, lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Nós vemos atualmente, que a humildade realmente é uma virtude bem esquecida entre nós, e tendo em vista tudo que nós estamos vivenciando,
todos os sofrimentos que o ser humano vem passando, né? Então, isto é uma característica da falta de humildade. Porque quando nós temos humildade, como eu havia falado, né, que é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações e fraquezas, talvez nós estivéssemos vivendo uma outra condição. Mas, infelizmente, como toda a evolução, nós devemos, pela própria condição do planeta, de provas e expiações, nós precisamos sofrer, sentir na pele para poder aprender. Então, quando o ser humano ele tem consciência das próprias limitações e fraquezas, ele pensa muito antes de tomar determinada atitude, né? Ele pensa antes de cometer qualquer ação que venha prejudicar o próximo. E quando se tem humildade, que se tem a consciência das próprias limitações, é muito mais fácil de nós trabalharmos os nossos defeitos. Então, quando nós reconhecemos os defeitos que nós precisamos melhorar, que é a reforma íntima, nós temos maior condição de nos melhorar enquanto espírito eterno. Já o orgulhoso, né, ele é totalmente o oposto. O orgulho, como diz o próprio Evangelho, é o terrível adversário da humildade. E o que é ser orgulhoso, segundo o dicionário, né? Que é a pretensão de superioridade sobre as outras pessoas, levando a manifestações de arrogância, é uma autoimportância, né? É se sentir melhor, superior a todas as outras pessoas. É sentir que o conhecimento é superior, que o seu conhecimento é o que é tido como verdade, não aceita nenhum tipo de manifestação que seja contrária às suas ideias. O orgulhoso, ele não permite ser contrariado, porque a verdade dele está acima de todas as outras verdades, de todas as outras opiniões, ou seja, não há o respeito do outro. Então, voltando aqui no Evangelho, se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos, né? E na verdade é o contrário, né? Quando o orgulhoso ele chega no plano espiritual e ele tem a consciência de si mesmo, de como ele é, quando ele chega na erraticidade, ele vai se sentir envergonhado de ver todos aqueles que ele achava que estava abaixo dele, enquanto ele estava na Terra reencarnado, né? Ele se sentia, né? Porque é um estado de sentir. Ele se sente melhor, se sente maior. Ou ele tem o poder do dinheiro. Normalmente, o Evangelho se refere ao orgulhoso, uma pessoa que possui muitos bens, porque o materialismo, as pessoas se afaste um pouco, ou se afaste às vezes totalmente das leis de Deus. Então, as coisas materiais acabam se sobrepondo às questões espirituais. Então, é por conta disso que é mais fácil
uma pessoa com grandes aquisições se afastar do verdadeiro objetivo que do ser humano aqui na Terra, né? Do qual, na verdade, qual o seu verdadeiro objetivo aqui na Terra, e ele acaba se iludindo com as coisas materiais, se perde no meio do caminho, porque ele tem o livre-arbítrio, e ele acaba agindo da forma que acha melhor. Ao passo que as pessoas que elas não possuem grandes, né, riquezas, elas vivem com mais dificuldades, as provações materiais abatem essas pessoas com muita força, né? E são pessoas que são mais humildes, são aquelas que possuem uma fé maior em Deus, são aquelas que, por mais dificuldades que elas apresentam, elas nunca deixam de perder a esperança e a fé em dias melhores. E de forma inata, cada um de nós sabemos por que sofremos, né? E as consequências, né, do orgulho para o espírito, elas são várias, né? O orgulho, ele impossibilita o ser de evoluir, ele estaciona nessa condição. Ele, quando desencarna e ele é levado a enxergar como ele passa a ter uma vergonha moral, que, como eu havia dito, ele vai se enxergar da forma que ele é, e o que é valorizado no plano espiritual, enquanto somos espíritos eternos, são valores totalmente diferentes do que o orgulhoso imaginava. Talvez não, na maioria dos casos, ele imagina que os títulos, que a riqueza, que a fama são coisas que irá levar e será reconhecido. E, na verdade, é o oposto disso. Na verdade, o que vai nos levar a uma tranquilidade da nossa consciência e de termos a certeza de que a nossa trajetória foi uma trajetória bem aproveitada, é quando nós procuramos a nossa melhora através das expiações e provações do nosso dia a dia, da nossa fé em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, de suportarmos uns aos outros. Então, tudo isso é que vai fazer com que o espírito melhore a sua condição. Enquanto esse que aproveitou melhor a sua encarnação aqui na Terra e o seu livre-arbítrio, no plano espiritual, ele estará numa condição muito melhor. Esse na Terra que tinha, né, entre aspas, uma condição melhor, que é uma condição ilusória, ele vai perceber de que ele estava errado. E aí o que ele vai ter que fazer? Voltar novamente numa outra vida, numa outra condição, espiar e tentar utilizar o livre-arbítrio dele de uma forma diferente, de uma forma melhor, né? E será que existe uma forma, né, de nós controlarmos o nosso orgulho, né? Será que existe? Como que nós podemos controlar os nossos impulsos orgulhosos, né? Primeiramente, é admitirmos que nós somos orgulhosos, que nós conseguimos trabalhar um defeito a partir do momento em que nós admitimos que nós possuímos esse defeito. Se eu não admito que eu não tenho a virtude da humildade, que o orgulho é o oposto, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar essa questão do orgulho se eu não admito esse defeito que eu tenho? Então, primeiramente, nós temos que admitirmos para nós mesmos os nossos defeitos, os nossos orgulhos, que através desse sentimento de orgulho, de postura, existem outros defeitos que estão ainda ali
atrás, carregados juntos com o orgulho, né? Que uma delas é a vaidade, que é a soberba, que é a inveja. Então, são todos esses sentimentos que o orgulhoso carrega, dentre outros tantos, né? O egoísmo é um deles. Então, nós devemos fazer o quê? Identificamos todos esses defeitos, nós devemos agir. E nós devemos agir no combate deste orgulho. Né? Para algumas pessoas é mais difícil, para algumas pessoas é mais fácil, e precisamos enxergar e admitir e combatendo esse orgulho no nosso dia a dia, nas pequenas ações. Uma maneira, um exemplo, né, que eu posso dar aqui para vocês de combater o orgulho, um exemplo bem banal do nosso dia a dia, vamos dizer assim. Se tem alguém que nós estamos em um conflito, tá? E a pessoa, ela começa a falar mais alto, ela começa a gritar, ela começa a xingar. Qual é o nosso ímpeto? É de nos alterarmos. Nós vamos nos alterar e se nós não sermos vigilantes e não tivermos o conhecimento e nos deixarmos levar por essa energia de desequilíbrio, nós vamos querer falar mais alto do que aquele que está desequilibrado. Então, uma maneira de combater, que é um exemplo, é nós mantermos o silêncio. É o chamado, como se diz popularmente, engolir o orgulho. Quando o outro se nega a se calar. Então, se a pessoa está falando mais alto, está desequilibrada, então não vamos entrar em combate, não vamos perder a nossa sanidade, o nosso equilíbrio. Vamos procurar manter o equilíbrio através de elevar o nosso pensamento, né? Então, se nós temos o conhecimento do Evangelho, fica mais fácil para nós, né? Nós não podemos admitir ignorância, né? Pode ser que tenha vezes que a gente não vai conseguir controlar, mas isso não é um motivo de desanimarmos. Nós vamos respirar fundo e mesmo porque quando nós temos consciência de que nós devíamos ter nos calado naquele momento, a gente sente uma certa vergonha, né? Dá uma certa vergonha. Se a gente aqui já sente uma certa vergonha, imagine quando nós estivermos no plano espiritual agindo assim em altos graus de orgulho, né? Então, que sejamos vigilantes em relação às nossas ações, evitarmos conflitos, evitarmos embates sem sem um valor aí produtivo. Não que espírita nós temos que nos calar e aguentar a tudo, não. Tudo tem um jeito de se falar, tudo tem um jeito de se expressar, o momento certo de resolver determinada situação. Então, é nessas horas que nós vamos trabalhar a nossa humildade, exercer a nossa humildade, através da nossa reflexão em relação às nossas próprias ações perante a nossa vida, perante os outros ali mais próximos, os nossos familiares, os outros que podem ser do nosso ambiente de trabalho. Quantas vezes no ambiente de trabalho a gente não perdeu o equilíbrio, mas a gente respira fundo e percebe que se agirmos, ou dependendo da maneira que agirmos, nós podemos piorar a situação. Então, não tem outra forma de nós combatermos esses defeitos, né? A não ser trabalhando isso em nós, no nosso dia a dia mesmo, e admitirmos que precisamos mudar, né? E como que nós podemos
desenvolver a humildade, né? A humildade, para nós podermos desenvolver essa humildade, a gente precisa resistir ao mal. Como que a gente resiste ao mal, né? A gente vive num mundo de expiações, onde o mal ainda prevalece, somos tentados a todo tempo, né, ali a fazer com que tenhamos ações que não são de acordo com o que nós temos com a doutrina espírita, né? Mas nós devemos sim resistir com os bons pensamentos, com a prece. Então, o caminho é esse, é o trabalho que nós temos que fazer interiormente todos os dias, com ânimo, com muito bom ânimo, porque seremos assim tentados a todo tempo a perdermos o nosso equilíbrio, a nossa razão. E nós sabemos que, em muitos dos casos, quando nós nos deixamos levar, nós acabamos sentindo todas aquelas reações ruins, né, que o desequilíbrio nos causa, que é o mal-estar físico, o mal-estar emocional. Então, quando a gente começa a pensar no que poderia causar em nós mesmos o estrago em nosso organismo, a gente para, a gente pensa e procura acerenar e a perceber que não vale a pena. O que vale a pena é nós resistirmos ao mal, com bons pensamentos, com prece, né? Com ações boas em relação às outras pessoas. E não significa que nós temos que aceitar tudo, né? Mesmo porque, como dizem, se aceitamos tudo, alguma coisa está errado. Mas tudo é uma questão de nos posicionarmos. Tudo é uma questão de falar, de jeito, né? Às vezes tem pessoas que não têm muito jeito, mas a gente vai aprendendo no decorrer da nossa trajetória a falar tudo de uma forma mais amorosa, de uma forma mais equilibrada, tá? Então, eu quis falar um pouquinho do orgulho e da humildade, mas voltado para a nossa realidade, do nosso dia a dia, né? E vou finalizar o Evangelho com a leitura do último parágrafo do item 11, que fala assim: Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, quer dizer, fazei o bem com humildade. Que possamos, através dessas palavras, durante essa semana, refletir sobre as nossas ações no nosso dia a dia e procurarmos ser mais vigilantes em relação às nossas ações, tá bom? Então, vamos mais uma vez, né? Nós vamos fazer as nossas vibrações, depois vamos fazer a oração, aquele momento em que a gente busca a energia inesgotável de Deus, nosso Pai, para nos manter em equilíbrio, né? E aí nós vamos para a prece final. Então, vamos mais uma vez, neste momento, pedindo aos espíritos amigos, encarregados das vibrações, que possa levar essas vibrações para o nosso planeta Terra, envolvendo em muito amor e equilíbrio. Vamos pedindo vibrações para o nosso Brasil, que está passando por tanta dificuldade, que nosso país seja envolvido em muito amor.
Vamos vibrando por todos os asilos onde se encontram os idosos abandonados, doentes, necessitados de um amor, de um carinho, que eles recebam essas nossas vibrações. Vamos vibrando por todos os hospitais, por todos que trabalham na área médica, que eles sejam assim envolvidos em muita proteção, em muito fortalecimento. Vamos assim vibrando por todas as famílias que se encontram em desequilíbrio, que eles possam ser envolvidos em muita paz, vibrando por todas as casas espíritas, que cada dirigente, que cada tarefeiro possa ser envolvido em muito amor, vibrando pelos nossos lares, para que haja amor, entendimento e muito equilíbrio. Continuamos assim, com o nosso pensamento elevado, buscando o amparo de Deus nosso Pai, a imagem meiga do Mestre Jesus, que nunca nos desampara. E vamos imaginando uma luz adentrando o nosso corpo físico, equilibrando todos os nossos órgãos, as nossas células, que essa energia possa assim equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, acalmar os nossos pensamentos e que possamos levar todo esse bem-estar deste momento por toda esta semana. E vamos assim dar por encerrado o Evangelho no Lar, agradecidos a Deus nosso Pai por este momento, e que possamos no próximo domingo às 8h30 estarmos reunidos novamente para mais um estudo do Evangelho no Lar. Que assim seja. Desejo que todos tenham uma semana de muita paz, de muito amor, e possamos nos encontrar no próximo domingo para mais um estudo do Evangelho. Muita paz a todos. Boa semana.